O universo realmente veio do nada? Você já parou para pensar? De onde veio tudo isso? As estrelas, os planetas, o próprio espaço? Existe uma pergunta que atravessa gerações e intriga tanto cientistas quanto pessoas comuns. Como o universo pode ter surgido, literalmente, do nada? Será que o Big Bang foi realmente o começo de tudo? Ou apenas uma parte de um ciclo ainda maior e mais misterioso? E mais importante, o que a ciência tem a dizer sobre isso hoje? Antes de mergulharmos nessas respostas ou novas perguntas, já deixa o like aqui no vídeo. Isso me mostra que você curte esse tipo de conteúdo e me motiva a continuar trazendo essas viagens incríveis pelo cosmos. Já se inscreveu? Se não, aproveita agora e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão te levar ainda mais fundo nesse universo de mistérios. Aliás, comenta aqui embaixo, você acredita que o universo teve um começo? Ou acha que ele sempre existiu de alguma forma? Quero saber sua opinião. O fim que pode ser um recomeço. Quando pensamos no universo, é natural imaginar um começo e um fim. Mas, e se o final for apenas o prelúdio de um novo início? Já ouviu falar nas teorias do Big Rip, Big Crunch ou Big Freeze? Todas elas descrevem cenários apocalípticos para o futuro do cosmos. Em uma delas, todas as estrelas vão apagar. Em outra, o próprio espaço vai se expandir tanto que até a luz se perderá. Agora, me diz, qual dessas teorias você acha mais assustadora? A do congelamento eterno, ou a de uma destruição esmagadora? Mas aqui vem o detalhe que intriga os cientistas. Muitos deles acreditam que, após esse aparente fim, um novo universo pode surgir. Será que estamos presos em um ciclo infinito de criação e destruição? Segundo algumas hipóteses ousadas, o universo que conhecemos hoje nasceu a partir de um estado absolutamente vazio, escuro e frio. Isso mesmo, o nada que existia antes do Big Bang pode ter sido, na verdade, o resultado final de um universo anterior. Quer saber como isso seria possível? Vamos viajar ainda mais fundo nessa história. De volta ao começo de tudo, o mistério da primeira matéria. Antes de falar em planetas, galáxias e até mesmo em átomos, precisamos entender como a primeira matéria surgiu. Logo após o Big Bang, o que existia era um caldo cósmico de partículas elementares. Não havia átomos, não havia moléculas, muito menos vida. Só quando o universo esfriou o suficiente, milhares de anos depois, é que os primeiros átomos puderam se formar, e dali surgiram as estrelas. As estrelas, por sua vez, foram os verdadeiros fornos onde os elementos mais pesados nasceram. Mas a grande pergunta continua: de onde vieram essas partículas fundamentais? Como prótons e nêutrons surgiram do nada? É aí que a física moderna tenta avançar um pouco mais na linha do tempo, até chegarmos na chamada Era de Planck. Você já tinha ouvido falar dessa era? Sabe o que aconteceu nos primeiros microsegundos do universo? Segura aí que eu vou te explicar. A Era de Planck, onde a física bate no muro. Estamos falando de um período tão pequeno que, para você ter ideia, ele durou apenas 10⁻⁻⁴ segundos após o Big Bang. Isso é, praticamente nada. Nessa fase, todas as forças conhecidas da física, gravidade, eletromagnetismo, força forte e força fraca, eram uma coisa só, uma força unificada. O espaço e o tempo, como conhecemos, nem existiam ainda. Era tudo uma espécie de sopa quântica de partículas instáveis, vivendo e morrendo em frações de segundos. E o mais impressionante, segundo a teoria quântica de campos, até o que chamamos de vácuo, aquele espaço vazio, estava cheio de flutuações de energia. Partículas apareciam e desapareciam o tempo todo. Já imaginou que, mesmo no vazio absoluto, pode estar acontecendo uma dança invisível de partículas? O nada talvez não seja tão nada assim. Mas, se as partículas podem surgir do vácuo, de onde veio o próprio vácuo? A resposta, bem, ainda está além da nossa compreensão. Para entender o que veio antes desse nada quântico, a ciência precisa de algo que ainda não temos: uma teoria completa da gravidade quântica. Modelos como a teoria M ou a gravidade quântica em loop tentam dar algumas respostas. Mas o fato é, estamos apenas arranhando a superfície desse mistério.
Agora me conta aqui nos comentários, você acha que um dia vamos descobrir de fato o que veio antes do Big Bang? Ou esse será um daqueles segredos eternos do universo, multiverso ou um criador? Chegamos num ponto delicado. Se as explicações físicas ainda não conseguem nos dizer com certeza como o universo surgiu, será que estamos diante de algo que só pode ser explicado com um criador? Essa é uma pergunta que gera debates acalorados. Enquanto alguns pesquisadores apelam para a ideia de um Deus criador, outros cientistas preferem explorar hipóteses menos religiosas, mas igualmente grandiosas, como o conceito do multiverso. Mas o que é o multiverso? Afinal, imagine que o nosso universo seja apenas uma bolha, dentro de um oceano infinito de outras bolhas, cada uma com suas próprias leis da física, seu próprio espaço e até sua própria linha do tempo. E você? Acredita que existam outros universos além do nosso? Já parou para pensar o quão diferentes eles poderiam ser? O universo vive em ciclo. Outra teoria fascinante é a dos modelos cíclicos. De acordo com essa ideia, o universo passa por ciclos intermináveis de nascimento, expansão, colapso e renascimento. Quem defende fortemente essa teoria é ninguém menos que o John Penrose, físico britânico e ganhador do Prêmio Nobel. Segundo ele, o que chamamos de Big Bang pode ter sido apenas a fase seguinte do fim de um universo anterior. Quer um detalhe que parece saído de um roteiro de ficção científica? Segundo Penrose, antes do nosso universo existir, houve outro, tão velho e tão esvaziado de matéria que o que restou dele foram apenas fótons. Isso mesmo, partículas de luz. Quando o último buraco negro desse universo anterior evaporou, o que sobrou foi uma espécie de nada luminoso, e foi dessa condição extrema que nasceu o Big Bang. E aí, consegue imaginar que o universo anterior ao nosso tenha sido literalmente um mar de luz fria? Matematicamente, Penrose usa um conceito chamado conformal-scaling, uma transformação geométrica que permite comparar o estado final de um universo morto com o estado inicial de um novo universo nascendo. Confuso? Sem dúvidas, mas também totalmente fascinante. A filosofia do nada existe mesmo o nada absoluto? Agora, vamos ser sinceros, quanto mais a gente tenta entender, mais a gente esbarra numa pergunta ainda mais profunda: será que o nada absoluto existe mesmo? O que é, afinal, o verdadeiro nada? A ausência total de espaço, de tempo, de partículas, de energia? É possível existir a completa ausência de existência? E mesmo se o modelo de Penrose estiver certo, ainda não saberíamos responder por que esse ciclo cósmico começou. Quem ou o que deu o primeiro empurrão na realidade? Você acha que o universo sempre existiu de alguma forma? Ou acredita que teve um momento inicial? Me conta nos comentários. A verdade é que até hoje, nenhum físico conseguiu provar que é possível criar algo a partir do nada absoluto. Sempre existiu uma condição anterior, um estado quântico, um campo de energia, uma flutuação, algo. A chegada de um visitante interestelar, o meteoro misterioso de 2014. Saindo um pouco da teoria, vamos falar de um evento real, que coloca ainda mais perguntas na mesa. Você sabia que um objeto de fora do nosso sistema solar caiu na Terra em 2014, e só anos depois os cientistas revelaram a origem dele? Em 8 de janeiro de 2014, o céu de Papua Nova Guiné foi brevemente iluminado por um meteoro que viajava a uma velocidade absurda, mais de 200 mil km por hora. Essa velocidade foi tão fora do padrão, que os especialistas rapidamente desconfiaram. Esse objeto não era daqui. Ele veio de fora do nosso sistema solar. Mas tem mais. Durante anos, os dados sobre o evento foram mantidos em sigilo, classificados como ultrasecretos pelo governo dos Estados Unidos. Só em 2019 um estudo foi publicado confirmando que o objeto era mesmo interestelar. E só agora, nos últimos anos, o público geral começou a saber dos detalhes. O que você acha? Que um governo ganha escondendo esse tipo de informação? Seria só precaução? Ou tem algo que eles não querem que a gente saiba? Hoje, acredita-se que alguns fragmentos desse meteoro ainda estejam no fundo do Oceano Pacífico.
e há planos para uma expedição que pode recuperá-los. Imagine só, trazer para a superfície pedaços de um objeto que pode ter se formado em outro sistema estelar, talvez até em outro universo. Oumuamua, o primeiro visitante interestelar oficialmente detectado. Agora que já falamos do meteoro de 2014, vamos ao caso que talvez seja o mais intrigante de todos, Oumuamua. O nome é estranho, né? Mas a história é ainda mais. Em outubro de 2017, os telescópios no Havaí captaram um objeto nunca antes visto, com uma trajetória completamente incomum. Ele não vinha de nenhum ponto previsível do nosso sistema solar. E o mais surpreendente, ele já estava indo embora quando foi descoberto. Já pensou? Um visitante cósmico que entrou, passou por aqui, e quando a gente percebeu, já estava de saída. O que exatamente era Oumuamua? Logo de cara, os cientistas pensaram que fosse um cometa. Mas havia um problema enorme. Oumuamua não tinha cauda, nenhum sinal de gás ou poeira. Zero. Depois, cogitaram que fosse um asteroide, mas o formato dele não fazia sentido. A análise da variação de brilho indicava que o objeto tinha formato de um charuto alongado, com até 215 metros de comprimento e apenas algumas dezenas de metros de largura. E tem mais, sua rotação era completamente caótica. Ele não girava de forma estável em torno de um eixo. Oumuamua cambaleava, como uma garrafa solta no março. O que você acha que pode causar esse tipo de movimento irregular? Um impacto? Uma construção artificial? Uma anomalia gravitacional? E aí vem a cereja do bolo. A aceleração misteriosa. O que moveu Oumuamua? Quando passou perto do Sol, Oumuamua acelerou de uma forma que a gravidade, sozinha, não consegue explicar. Normalmente, cometas aceleram por conta da liberação de gases congelados. Mas como vimos, não havia cauda, nem sinais de evaporação. Então, o que causou essa aceleração? Alguns cientistas sugeriram que poderia ser pressão da radiação solar, mas para isso, o objeto precisaria ser extremamente fino, como uma folha ou uma vela solar. E se for isso mesmo, será que estamos falando de uma tecnologia alienígena, ou apenas de um fenômeno natural que ainda não compreendemos? O próprio Ove Long, renomado astrofísico de Harvard, publicou um artigo levantando a hipótese de que Oumuamua pudesse ser uma sonda extraterrestre enviada para explorar nosso sistema solar. Polêmico? Muito. Rejeitado pela comunidade científica? Nem tanto quanto você imagina. Tentativas de comunicação. Houve sinais de vida? Para tirar a dúvida, em dezembro de 2017, astrônomos usaram o poderoso radiotelescópio de Green Vine, nos Estados Unidos da América, para tentar captar qualquer sinal de rádio vindo de Oumuamua. Foram 14 dias de escuta, em várias frequências. E o resultado? Nenhum sinal artificial foi detectado. Mas será que isso significa que a hipótese de origem inteligente está descartada? Nem de longe. A ausência de sinais só mostra que, se havia alguma tecnologia ali, ou ela não estava ativa, ou era algo que nossos instrumentos simplesmente não foram capazes de captar. Como descobrir a verdade? Hoje, Oumuamua já está longe, viajando rumo à constelação de Pegasus a cerca de 25 km por segundo. Ir atrás dele com a tecnologia que temos hoje seria praticamente impossível, mas já existem projetos conceituais para futuras missões, usando propulsão explosiva ou até velas solares para interceptar objetos como ele caso outro visitante interestelar apareça por perto. Se uma nova missão fosse aprovada amanhã, você acha que deveríamos gastar bilhões de dólares para perseguir um objeto como Oumuamua? Ou seria melhor investir esse dinheiro aqui na Terra? Quero saber o que você pensa. Novas teorias. Fragmento de exoplaneta? Nem todos concordam com a teoria alienígena. Claro, alguns pesquisadores acreditam que Oumuamua pode ser o fragmento de um exoplaneta gelado, talvez feito de nitrogênio sólido, algo como um pedaço de uma antiga Plutão de outro sistema solar. Longo de bilhões de anos viajando pelo espaço, ele teria perdido quase toda a sua massa original, ficando com um formato achatado e estranho que observamos. Mas
Mesmo essa teoria ainda não explica todos os comportamentos incomuns observados durante a passagem de Oumuamua. O fascínio e o medo. O que são os buracos negros? Buracos negros. Só de ouvir esse nome, muita gente já sente aquele arrepio. Eles são os verdadeiros monstros do cosmos. Entidades com um campo gravitacional tão forte que nada, absolutamente nada, consegue escapar. Nem mesmo a luz. Mas existe um tipo ainda mais assustador: os buracos negros supermassivos. Eles são milhões, até bilhões de vezes mais massivos que o nosso Sol, e ficam geralmente no centro das galáxias. Inclusive, tem um desses bem no coração da nossa Via Láctea. Já parou para pensar que, agora mesmo, há um monstro gravitacional colossal escondido bem no centro da nossa galáxia? Te assusta ou te fascina? O mistério da origem, como eles se formaram? Gente já entende razoavelmente bem como os buracos negros estelares se formam. Eles nascem quando uma estrela gigante morre em uma supernova. Mas os supermassivos são outro papo. Como uma única estrela poderia dar origem a um buraco negro, com bilhões de massas solares? Até hoje, essa é uma pergunta sem resposta definitiva. Uma das teorias mais aceitas diz que eles nasceram de aglomerados massivos de gás primordial, que colapsaram direto em buracos negros gigantes, sem passar pela fase de estrela. Mas ainda faltam dados concretos. Uma nova pista, o objeto GN7 crescentemente. Os astrônomos encontraram uma pista que pode ajudar a resolver esse quebra-cabeça. Eles descobriram um objeto chamado GN7Q, uma galáxia tão distante que sua luz levou bilhões de anos para chegar até nós. O que torna GN7Q especial? Ela parece ser o que os cientistas chamam de elo perdido, um estágio intermediário entre uma galáxia jovem, cheia de formação estelar, e uma galáxia com um buraco negro supermassivo ativo no centro, como um quasar. Você já tinha ouvido falar nos quasares? Sabe o que são? Se quiser, comenta aí que posso fazer um vídeo só sobre eles. A observação de GN7 que foi feita em múltiplos espectros, infravermelho, ultravioleta e até rádio. E o que os cientistas perceberam? Que dentro dessa galáxia, um buraco negro estava em processo de transformação, crescendo e devorando matéria a passos largos. A Via Láctea também tem seu monstro, Sagitário A. E falando em buracos negros supermassivos, vamos falar do nosso vizinho mais próximo, o famoso Sagitário A. Ele fica bem no centro da Via Láctea, a uma distância de cerca de 26.700 anos-luz da Terra. Só para você ter uma ideia da monstruosidade, ele tem mais de 4 milhões de vezes a massa do Sol, comprimidos numa região que teria um diâmetro de apenas 20 milhões de quilômetros. E por décadas, os cientistas tentaram provar que ele realmente era um buraco negro. Foi só recentemente, com observações de estrelas orbitando a região, em velocidades absurdas, que finalmente tivemos a confirmação. Uma das estrelas, por exemplo, chegou a atingir velocidades superiores a 4.500 km por segundo, orbitando perigosamente perto do horizonte de eventos. Eventos incríveis em torno de Sagitário A. E como se não bastasse, tem mais. Os cientistas também observaram um fenômeno incrível, uma nuvem de gás chamada G2, que em determinado momento se aproximou perigosamente de Sagitário A. Todos esperavam que ela fosse completamente engolida, mas, surpreendentemente, ela sobreviveu. Esse evento desafiou várias teorias e mostrou que ainda sabemos muito pouco sobre o comportamento dos buracos negros. Você acha que a gente um dia vai conseguir enviar uma sonda para observar um buraco negro de perto? Ou acha que isso sempre vai ser apenas um sonho da ciência? Além disso, observações mais recentes sugerem que a região ao redor de Sagitário A é habitada por milhares de outros buracos negros menores, orbitando como um enxame gravitacional. Imagine o cenário: um buraco negro gigante, cercado por outros milhares menores, como predadores orbitando um rei. O papel dos buracos negros na formação das galáxias e, por mais paradoxal que pareça, esses monstros gravitacionais não são apenas destruidores. Estudos recentes indicam que os buracos negros supermassivos ajudam a moldar a estrutura das galáxias, influenciando a formação de estrelas, e até regulando o nascimento de novos sistemas solares. Ou seja, sem eles,
talvez nossa galáxia nem existisse como a conhecemos hoje. A busca por respostas continua depois de tudo que falamos até agora. Fica claro que o universo está cheio de mistérios ainda sem solução. De onde viemos? Como os buracos negros supermassivos surgiram? Existe vida em outros planetas? Qual é a verdadeira origem de objetos como o Oumuamua? Felizmente, a ciência não para. E uma das maiores apostas da humanidade nessa busca por respostas atende por um nome que você provavelmente já ouviu: Telescópio Espacial James Webb. Você já acompanhou alguma imagem feita pelo James Webb? Se sim, qual te deixou mais impressionado? Me conta aí nos comentários. O que é o James Webb? Lançado no final de 2021, o James Webb é o telescópio mais avançado já construído pela humanidade. Ele é considerado o sucessor do Hubble, mas com capacidades muito superiores. Enquanto o Hubble é excelente para observar o universo na luz visível e ultravioleta, o Webb é um mestre do infravermelho. Isso significa que ele pode enxergar através de poeiras cósmicas, olhar para as galáxias mais distantes e, principalmente, investigar a luz mais antiga do universo. Estamos falando de luz que viajou por mais de 13 bilhões de anos antes de chegar até nós. As primeiras imagens, um espetáculo cósmico logo nas primeiras semanas de operação. O James Webb já entregou imagens que deixaram o mundo inteiro de boca aberta. Nebulosas, aglomerados de galáxias, regiões de formação estelar. Tudo com uma riqueza de detalhes que nunca tínhamos visto antes. E mais importante, além das imagens lindas, o Webb também começou a coletar dados espectrais, que são essenciais para entender a composição química de exoplanetas e até procurar sinais de vida. Imagina se, nos próximos anos, o James Webb encontrasse indícios de vida em um planeta distante. Você acha que o mundo está preparado para essa descoberta? O caso GN7Q, mais uma peça no quebra-cabeça, lembra da galáxia GN7Q, que falamos na parte anterior? Foi com a ajuda do James Webb que os cientistas conseguiram fazer as análises mais detalhadas sobre ela. O telescópio está ajudando a identificar o processo exato de crescimento de um buraco negro supermassivo durante o nascimento de uma galáxia. Isso pode ser o começo da resposta para uma das maiores perguntas da cosmologia moderna: como os primeiros buracos negros gigantes se formaram tão rápido após o Big Bang? Além do horizonte, novas missões já estão sendo planejadas, mas o James Webb é apenas o começo. Agências espaciais ao redor do mundo já estão planejando as próximas gerações de telescópios e sondas. Temos o projeto do LUVOIR, que promete ser ainda mais poderoso que o Webb, com uma capacidade incrível de detectar atmosferas de exoplanetas, e também o Nancy Grace Roman Space Telescope, focado na energia escura e na expansão do universo. Além disso, missões para estudar objetos interestelares como o Oumuamua, ou até enviar sondas para buracos negros próximos, estão na lista de desejos da ciência moderna. Se você pudesse escolher, preferiria que os cientistas focassem na busca por vida extraterrestre ou na investigação das origens do universo? Deixa sua opinião aí nos comentários. O que nos aguarda? Uma coisa é certa: o universo ainda tem muitos segredos guardados. A cada nova descoberta, surgem novas perguntas. A cada resposta, o mistério só parece crescer. Mas talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. E se você ficou até aqui, já sabe, deixa o like, compartilha o vídeo com aquele amigo que ama o espaço. E se ainda não for inscrito, se inscreve agora no canal para não perder os próximos episódios. E aí, depois de viajar pelo nascimento do universo, buracos negros supermassivos, objetos interestelares e os avanços do telescópio James Webb, uma coisa fica clara: quanto mais a gente aprende sobre o cosmos, mais perguntas surgem. De onde realmente viemos? Para onde o universo está indo? Estamos sozinhos nessa imensidão ou, em algum lugar, existe outra civilização olhando para o céu, se perguntando as mesmas coisas que nós? Se tem uma certeza, é que a busca por respostas vai continuar. Enquanto os cientistas olham para os confins do universo com telescópios poderosos, enquanto sondas viajam por bilhões de quilômetros, e enquanto você aí do outro lado da tela
Segue curioso e apaixonado por esses mistérios. A jornada pelo conhecimento não vai parar. Se você curtiu esse vídeo, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Assim você não perde os próximos episódios. Deixa o seu like, porque isso ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas que também amam ciência, astronomia e curiosidades. E agora eu quero saber de você, qual dessas partes te deixou mais curioso? 1. A origem do universo. 2. O mistério dos buracos negros supermassivos. 3. Os objetos interestelares como o Oumuamua. 4. As novas descobertas do James Webb. Comenta aqui embaixo com o número da sua escolha, que eu vou dar uma olhada nos comentários e quem sabe o tema que tiver mais votos vira o assunto do próximo vídeo. Aliás, no próximo episódio, vamos explorar um tema que também intriga cientistas há décadas. Será que o universo é apenas um? Ou estamos vivendo dentro de um multiverso? Se ficou curioso, já sabe, ativa o sininho e fica ligado. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo mergulho no desconhecido.